Opa, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Essa aqui é uma continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabem, né? Vai deixando o botão. No episódio anterior, o Prota acabou ajudando o Lorde de Sichuan, que estava com problema de impotência. E até mesmo ganhou um presente, conhecer as abelhas gigantes douradas, mas não esperava que outras pessoas também tivessem com a mesma informação que eles. Um pouco antes de começar todos os seus problemas, o Xiao Xian disse que essa é a primeira vez e a jornada dele para fora precisavam ser cautelosos. Como um membro da família e alguém do clã Tang, nunca se esqueça de quem é você. Ele ia liderar essas pessoas. Tá na hora de ele aprender a gerenciar as outras pessoas. Diz para ele parar de ser bobão. A Elharin é sua mulher e ele é parceiro dela. Isso faz dele a maior autoridade aqui também. E o Prota todo envergonhado pensando no parceiro. A Elharin diz que ele vai se sair muito bem. Ele precisava dar seu melhor. Foi quando começou o primeiro embate. Não sabia o que fazer. Foi quando perguntou o que fazer nessa situação. Devem compartilhar informação com essas pessoas. Esse é o líder da unidade Sangue Venenoso, Wolfang. Pergunta quem ousou compartilhar a informação do clã Tang com essas pessoas. Seja quem for, deve ter muita coragem. A Elharin diz que vender informação comprada pelo clã Tang para outra pessoa, tão ferrado. Os Cleitinho já fica com medo, falando que é a flor venenosa das 3 flores de Murim. Isso quer dizer que ela é uma descendente direta do clã Tang. Por que ela estaria aqui? Fala que eles da seita do Vento Central não têm intenção de interferir no assunto do clã Tang. Vão se retirar agora mesmo. A seita nobre de Seita Origem também vai se retirar. Outras seitas também vão tudo saindo, dizendo que vão arrancar a cara daquele rato safado. E o Prota sem entender porque eles estavam indo embora. É isso que o clã Tang de Sichuan representa. Pergunta se tá resolvido, mas o Wolfang fala que não. Aqueles malditos não recuariam tão facilmente assim. Por enquanto, devem montar um acampamento aqui perto e fazer uma vigia em turno. Eles provavelmente estão escondidos esperando o momento certo. Fala pro Gupai e descobrir aonde eles montaram seu acampamento. E o Harim só dizendo que vai ficar tudo bem. E o Prota só pensando no seu melzinho. Mais tarde, finalmente vão achando o tronco onde estão as abelhas. As abelhas são tão bonitas que tem até um pouco de rosto. Ficam catando pólen e tem uma de vigia para pegar o ladrão. E o Prota feliz falando, caramba, essa é a abelha rei dourado. A Elharin diz que é a primeira vez vendo, ela é bastante enorme. E o Prota falando que elas são tão fofas. E o pelo dourado dela é bem bonito. E é por isso que são chamadas de abelha rei dourada. A colônia parece pequena. E o Prota perguntando se são só algumas centenas. Considerando o tamanho delas, faz sentido. Quer dizer que o grupo de influência ou abelhas, normalmente uma colmeia pequena, teria pelo menos 5.000 a 7.000 abelhas. E o Harim fica perguntando se ele consegue dizer isso sem nem ter entrado na colmeia. O Prota fala que sim, pode estimar observando quantas abelhas entram e saem pela entrada. Mas nesse momento o Gupai volta, dizendo que localizaram aqueles safados. Eles estão esperando, aqueles malditos estabeleceram do lado oposto. Parecem normais, mas se algo acontecer certamente eles vão fazer alguma coisa. O Wolfang diz que vão esperar ficar de noite e colher o mel usando o método do clã Tang. Se ele queimar folhas de artemisia, a fumaça vai acalmar as abelhas. Durante esse tempo podem colher o mel. Mas o vento está soprando na direção que eles estão. Isso quer dizer que as abelhas podem sentir seu cheiro. O Prota fala que pensou. Se o vento está soprando em nossa direção, vai mascarar o nosso cheiro. Isso era uma verdade. Então vai aproveitar essa chance para fazer uma visitinha bem rápida. Mas o Harim fala que não. A abelha rei dourada é uma criatura venenosa de nível médio. É bastante perigoso. Mas o Prota fala que só uma vez. Só quer tocar uma vez e voltar para casa. Mas assim que jogam uma pedra para fazer um teste, as abelhas
começa a fazer um zumbido e todo mundo vem na direção da pedrinha. E o Prota já começa a ser carregado pelo Harim, falando pra ele escorrer. Depois disso, os dois levaram a maior bronca do mundo. E o Prota pensando que não tem outro jeito. Se acenderem o fogo contra o vento, ficariam presos entre os vagabundos e a colmeia. A abelha rei dourada é um pouco diferente das abelhas que ele conhece. Abelhas que detectam vibrações do solo a mais de 30 metros de distância. Nem mesmo abelhas terrestres conseguem fazer uma coisa dessa. Aí o Harim fala que finalmente achou ele. Parece que as crianças terminaram a refeição. Elas ficavam tentando se afastar, então trouxe elas pra cá agora mesmo. E o Prota mandando as pequeninas ficarem quietas a partir de agora. Aí o Harim pergunta se ele já teve alguma ideia. O Prota fala que precisa observar um pouco mais. Aí o Harim diz que parece que fica pressionando ele. Pede desculpa por isso. Manda ele levar seu tempo. Não se sentir pressionado, apenas pense com calma. Soryong claramente estava sobrecarregado só de ouvir isso. Vê uns macacos perto da árvore brincando. Um fica brigando com o outro, falando que ele é o macaco Genivaldo. Aí o Harim fala que aquele outro macaco parece que tá muito bravo. E o Prota fala, pera aí, não está sentindo um cheiro doce? Não pode ser, talvez seja feromônios. Fala para o Harim que precisam sair daqui agora mesmo. As abelhas vão sair do seu enxame. Aí o Harim vai carregando ele, porque o homem não consegue fugir muito rápido. Depois de pegar uma distância, no mesmo momento as abelhas já saem e começam a meter a picada no macaco. Só que elas picam de um jeito diferente, é com a boca, em vez da bunda. Realmente foi por pouco. Aí o Harim fica perguntando do Soryong como ele sabia que abelhas iam atacar. Ele avisou para se afastarem antes mesmo de ouvirem o zumbido. O Prota fala que foi por causa do cheiro. Agora que ele mencionou, tinha um leve cheiro de flor. Espera aí, não pode ser verdade. Será que ela consegue distinguir o cheiro do feromônio? Pergunta se ela reconhece o cheiro que sentiu antes. Aí o Harim fala que sim. A flor de Mangólia tem exatamente o cheiro que ela sentiu daquela árvore. O Prota já abraça ela, falando que pensou num jeito. Pensou em uma maneira de acabar com aqueles desgramados rebeldes que estão atrás do seu melzinho. Enquanto isso, outro grupo fica aqui, apenas esperando e enchendo a cara, dizendo que é uma delícia. E o Cleitinho perguntando quando ele acha que o clã Tang vai coletar o mel. Há 3 dias eles estavam por toda parte, mas agora estão quietos. Eles talvez vão fazer alguma coisa em breve, mas eles têm certeza que dá mesmo dinheiro coletar esse mel da colmeia. O Cleitinho pergunta se ele vivia numa caverna. As velas feitas com cera da abelha rei dourada são tesouros, usados exclusivamente pela família imperial. O clã Tang vai pegar só o mel e ir embora, então as colmeias que sobrarem são deles. E se eles falharem e forem eliminados, vai ser melhor ainda. E por falar nisso, tem também aquela envenenadora famosa, a terceira flor do Murim. É melhor ficarem de olho nela. Tem que garantir que ela não morra na nossa mão. Essa também é uma má ideia. Aquela maldita belezura safada. Só de imaginar já fica todo arrepiado de emoção. Quem sabe até um deles viria um genro. Um favor em salvar a vida de alguém precisa ser retribuído. Mas começa a sentir um cheiro doce e gostoso. Pensam que isso é um pouco do perfume da flor do Murim. Aposta que até o cheiro natural dela deve ser bastante bom. Mas pergunta que barulho foi esse? Na direção deles vem vindo um grande enxame de abelhas. Fala, puta merda. São as abelhas rei dourado, precisavam sair daqui. As abelhas vão vindo no puro ódio, começam a ir na direção onde estava o feromônio e começam a morder todo mundo no caminho. E o Prota só jogando um pouco da flor na direção onde estavam os vagabundos. Deu certo, todas as abelhas estavam indo numa direção só. E aí o Harim perguntando o que ele fez. Não esperava que as abelhas ficassem tão furiosas com o cheiro de flor. O Prota fala que é por isso que mandou as abelhas lançarem um ataque em massa. Foi controlado, mas aí o Harim diz que ele só esmagou algumas flores e frutas e espalhou o suco. Acontece que esse cheiro dispara uma ordem de ataque. Feromônio, um sinal químico usado por animais da mesma espécie para ficarem se comunicando, especialmente insetos sociais como formigas e vespas. Dependem muito dos feromônios. O feromônio que ele usou
é exatamente o cheiro que as abelhas liberam quando lançam um ataque em massa. É chamado de acetato de isomila. Aí o Harim fala que ele está dizendo que as mangólias emitem o mesmo cheiro que as abelhas usam para sinalizar um ataque. É fascinante. O Prota fala que ainda mais fascinante é a capacidade dela de reconhecer esse cheiro. Fala que agora, com as abelhas rei douradas fora lançando seu ataque em massa, eles vão entrar para colher o mel da abelha rei dourado. Começa aí com a florzinha na mão, e o Wolfang dizendo pro guerreiro Soryong que é perigoso, por isso queria ir na frente. Mas o Prota não deixa e fala que realmente é enorme. Era incrível do lado de dentro. O Wolfang fala que infelizmente parece que todas já saíram. E o Prota analisando, dizendo que não tem nenhum mel aqui dentro. Está exatamente vazia, exatamente como o Soryong previu. Mas isso nunca aconteceu antes, é estranho. Prota fala, pera aí, não tem nenhum ovo na colmeia também. E o Wolfang perguntando se isso tem a ver com a colmeia estar sem nenhum mel. Parece que essas abelhas estavam se preparando para migrar desde o início. Deve ser por isso que consumiram todo o mel armazenado e carregaram em seu estômago. Acha que é porque elas sentiram muitas presenças humanas por perto. Quando as abelhas se preparam para sua mudança, a rainha para de botar ovos, pois não tem mais capacidade de cuidar das suas larvas, mas percebe que tem uma bundinha grande na sua frente. Fala, líder, se você usar suas artes de mobilidade sem descanso, por quanto tempo consegue correr? O líder fala que se mantiver um ritmo constante, em média meio-dia. Mas por que isso? O Gupai já volta, dizendo que as abelhas estão chegando, elas estão voltando para comer agora mesmo, eles precisam sair imediatamente. O Wolfang fala pro Soryong que estão saindo, manda desistir disso, mas o Prota fala que não pode sair assim. Todo mundo começa a sair correndo antes que elas voltem, mas o Prota conseguiu botar aquele rabinho grande dentro da sua camisa. E o pessoal fica todo ofegante, falando, caramba, essa foi por pouco. Aí o Harim fala que ainda bem que conseguiram sair antes das abelhas voltarem, mas pergunta que merda é essa? O que você tá carregando? O Prota fala que conseguiu pegar a rainha das abelhas douradas, já que não tem mel, trouxe quem pode fazer o mel pra eles. E o Wolfang com medo falando que a abelha rainha, é sério isso? No mesmo momento, a rainha já começa a gritar, falando, socorro, alguém me salve. Ela não fala isso, mas queria. E o Prota falando, líder do esquadrão, as abelhas vão perceber que a sua rainha sumiu a qualquer momento e começar a perseguir a gente. Então, eu acho melhor a gente correr. E assim começou a perseguição de vida ou morte das abelhas. Já estavam correndo há bastante tempo no meio da floresta. E o Prota pedindo pra ela ficar quietinha. Já falou que ia levar ela para um lugar onde ninguém ia incomodá-la. Já fazia alguns dias que começou a corrida mortal. Durante esse tempo, o grupo se esforçou ao máximo, dormindo pouco e usando arte marcial de mobilidade para ficarem se separando. E é assim que eles estão agora. Quando chegaram aqui, alguns guerreiros da unidade de sangue venenoso já tinham ficado para trás. Jura que quando voltava exige que ensine a arte de mobilidade primeiro para ele. Continuam correndo, mas mais uma pessoa vai caindo. Doryong acabou desmaiando. Ele desistiu da sua corrida. Se a abelha rainha estiver longe o suficiente dele, elas não devem atacá-lo, é o que ele pensa. E o do pai, falando, guerreiro Soryong, a gente consegue escapar, né? Mas o Prota fala que talvez. 3 dias depois, outra pessoa vai desmaiando e ele pede desculpa, só consegue chegar até aqui. O Prota e o Harim estão todos acabados. Ela diz pra ele que vai carregá-lo, mas o Prota fala que é melhor ela continuar correndo sozinha. Mas o Harim fala que consegue. Uma membro do clã Tang nunca desiste. Enquanto isso, no clã Tang, o pessoal apenas observando, falando que a jovem senhorita está chegando. O Prota e ela, os dois estão acabados. Os membros da família foram chamados imediatamente. E o Shao San perguntando o que aconteceu. Aí o Harim voltou. Quando olha, vai vendo o Prota e ela todo bagaçado. Pergunta o que é isso, o que aconteceu. O Prota manda ele se acalmar um pouco. A senhorita só está exausta depois de usar arte marcial de mobilidade por 10 dias sem parar. Mas não tem tempo para isso. Precisam correr pro campo de treinamento agora mesmo. Fala que essa aqui é a abelha rainha de cabelos dourados. Outras abelhas vão chegar aqui logo, então precisam ir pra árvore antiga no campo de treinamento. E o grande patriarca rindo, falando que isso é inacreditável.
E o Xiao-san falando que mandou ele buscar o mel e ele voltou com uma abelha. Fala, vamos nessa, garoto. Vai agarrando o Prota e começa a sair pulando por toda parte. E o Prota falando, pelo amor de Deus, vovô, as abelhas estão vindo na nossa direção. O grande patriarca fala que são muitas, hein? Você trouxe elas com você também. Continua pulando e finalmente chegam na árvore antiga. A abelha rainha de pelos dourados é o lugar que ele falou. Essa aqui ia ser a nova casa dela. Mostra pra ela e pergunta se não é bastante legal. A abelha rainha olhando sua casa, falando, bora Bill, obrigado, ela realmente gostou. E o grande patriarca pedindo pra dar o fora. As abelhas já estão chegando. E o pessoal do clã Tang só vendo aquele monte de abelha voando no céu. A abelha rainha chama todo mundo e eles vão entrando na sua nova casa. E o grande patriarca diz que nesses anos nunca viu nada desse tipo. Missão cumprida. A abelha rainha de cabelos dourados foi capturada com sucesso. Foi perfeito. Agora, elas tinham até a piscina de água. Deram água com açúcar para as abelhas rei de cabelos dourados, que estavam exaustas de segui-los. Afinal, dizem que laços são criados com comida, e boa vontade começa com uma refeição. Por sorte, tinha algo parecido com açúcar nesse mundo, então deu certo. Essa pequena festa deve ajudar a diminuir a desconfiança delas. Seria ainda melhor se elas começassem a lhe reconhecer como um mestre. Diz que esqueceu totalmente e como tá a senhorita Erharin. Mas o Xiao-san diz que mandou levar ela para sua sogra para descansar um pouco. Ele realmente usou a arte de mobilidade o caminho todo até aqui. O Prota fala que sim. Mal conseguiram dormir 4 horas por dia, o resto do tempo foi só correndo. O grande patriarca fala, peraí, cadê o membro da unidade de sangue venenoso? O Prota fala que devem estar desmaiados em algum lugar na estrada. Precisa ir buscar eles imediatamente. Os membros da unidade de sangue venenoso voltaram em segurança para as suas famílias. Aí o Harin diz que as abelhas recuperaram suas forças, é bastante ótimo. E agora também elas estão colhendo o néctar das flores venenosas da montanha do Clã Tang. Já vem chegando outra pessoa, chamando o jovem guerreiro. Ele precisava ir lá fora imediatamente. Tinha algo de errado com as abelhas. Parecia que elas estavam procurando alguma coisa. Assim que ele aparece, tem várias abelhas voando por todo o local. Elas percebem que ele apareceu e começam a subir em cima dele. Todas as abelhas começam a agarrar em todas as suas partes e começam a levar ele voando pelo céu. Vão deixando ele bem na frente do seu novo ninho. E o Prota falando, caramba, por que vocês estão fazendo todo esse alvoroço na colmeia? Será que tem algo de errado? As abelhinhas vão empurrando ele para ele entrar dentro da colmeia. Assim que olha, elas já construíram toda a parte da colmeia de novo e estão se esforçando para juntar bastante mel. A abelha rainha aparece, perguntando como é que ele tá, meu nobre. O Prota começa a segurar ela na mãozinha. Agora não pode se mexer, porque elas estão grudadas nele. A abelha rainha é bem bonita, era dentro se eu fosse um abelho. O Prota fica surpreso, peraí. E sim, ele vai perdendo seu bebê para uma abelha. Diz que tinha algo entrando dentro da sua garganta. Depois de levar esse grande beijão de uma abelha, fala que isso foi o seu primeiro. O que ela fez com ele? Mas sente algo estranho por todo o seu corpo. Começa a passar mal, perguntando o que a abelha rainha acabou de fazer com seu corpo. Uma energia vermelha começa a ficar saindo dele, por trás do desconforto estranho que parecia uma coceira. A sensação que tomou conta do seu corpo todo foi um calor intenso e um ataque cardíaco aos poucos. E ele sem entender o que aconteceu, o que ela fez ele comer agora. Ele vai acordando muito tempo depois, com o Harin falando que tem algo de estranho com ele. Parece que ele engoliu um elixir muito potente. Depois disso, ele vai acordando e pergunta aonde que ele estava. Ele estava na ala médica do Clã Tang. Aí o Harin diz que quando viram ele sendo arrastado pelas abelhas, ela e seu avô correram para lá dentro. Quando chegaram, ele já tinha desmaiado, então trouxeram ele de volta. Pergunta se ele lembra do que aconteceu. O Prota só consegue pensar que seu primeiro beijo nesse mundo foi com uma abelha. E aí o Harin perguntando se ele tá bem e quer que chame seu avô de novo. O Prota fala que não, a abelha rainha lhe alimentou com a mesma comida que ela come. Acha que foi por causa disso. Não sabe o que é exato, mas se tivesse que dar um nome, chamaria de elixir da abelha rainha rei.
as abelhas operárias coletam o néctar e o pólen para se alimentar. Só as operárias que dedicam suas vidas ao trabalho consomem esse néctar e esse pólen. E o Harim pergunta o que a abelha rainha come. Desde quando nasce até morrer, a abelha rainha se alimenta exclusivamente do elixir da abelha rei, feita pelas operárias. Em outras palavras, a geleia que a abelha rainha lhe forçou a comer era geleia real. Aí o Harim disse que entendeu, então a comida exclusiva da abelha rainha durante toda a sua vida. Mas o elixir da abelha rei tem um efeito muito especial. As abelhas operárias normais vivem uma vida curta de cerca de 1 mês e meio, mas a abelha rainha comendo o elixir pode viver até 60 vezes mais. É incrível. E aí o Harim mandando ele se controlar um pouco. O mistério está resolvido. O método de cultivo interno que você praticou e a técnica de retorno dos 5 venenos. Essa é uma técnica iniciante. Então, ele não conseguiu absorver todo o poder do elixir, mas considerando que o mel da abelha rainha rei tem 2 meses de energia interna, você basicamente absorveu 60 vezes essa quantidade, o que seria 10 anos de energia. Parabéns pelo seu encontro de sorte. Ele tem 10 anos agora, e além disso, ele deveria dar uma olhada no espelho depois. Pode haver outros efeitos do elixir da abelha rei. E o Prota sem entender o que o espelho de prata ia fazer para ele olhar mais tarde. Começa a ver que seu rosto está lindo e tinha algo estranho. A geleia real sempre teve esse tipo de efeito. Cadê aquele caipira de Hainan? Seu cultivo melhorou, a sua pele está macia e suave. É quase como se fosse uma pele de mulher. A geleia real, comida pela abelha rainha, era tão bom assim. Ele até olha o seu pinto para ver se não perdeu ele também. É um alívio, ainda estava onde deveria estar. Devia pelo menos agradecer a ele. Estava à beira da morte e foi salvo pelo seu avô. Começa a andar pela cidade e sente que todo mundo está lhe olhando estranho. Será porque sua energia aumentou do nada? No restaurante do clã de Sichuan, vai dar uma olhada. Todo mundo já estava pronto para dar uma comida. A sogra fala: nossa, nosso genro está mais bonito. Como ele está se sentindo? O Prota pede desculpa por ter preocupado todo mundo. E a sogrinha falando que ele teve um encontro de sorte. Olha a pele dele. Aí o Harim deve estar com muita inveja. Agora ele precisava comer. Todo mundo se reuniu. E o Xiao-san perguntando se ele está melhor agora. O Prota fala que sim e também queria agradecer ao vovô. Soube que foi bastante cuidado por ele. O grande patriarca fala que sim. Ouviu que ele teve um encontro de sorte, então ele tá de parabéns. Ele poderia explicar pra gente agora. Ouviu sobre o elixir da abelha rei da El-Harim, mas o que exatamente aconteceu? O Prota fala que parece que a rainha gostou da nova casa e decidiu lhe dar uma recompensa pela gentileza. Então foi por isso que ele foi arrastado pela colmeia. Acha que toda a confusão começou por causa disso. O grande patriarca diz que até criaturas venenosas sabem mostrar sua gratidão. A propósito, pergunta se tem algum jeito de conseguir o elixir da abelha rei de novo. Se conseguirem, poderia beneficiar muito o clã Tang. O Xiao-san diz que só o mel das abelhas reis douradas já seria um encontro incrível, mas o elixir da abelha rei seria sem dúvidas uma bênção extraordinária. E a sogrinha falando que sim, você acha que conseguiria obter mais desse elixir da abelha rei? Mas todo mundo fala: calma aí, pô, não fique assim afobada. Aí o Harim fala que é isso mesmo, é possível conseguir de novo. Se fossem abelhas normais, poderiam criar várias células rainhas, as câmeras para a abelha rainha, e enganar as operárias para produzir geleia real pra gente. Mas se tentassem fazer esse truque com as abelhas inteligentes, não daria certo. A gente seria transformado em colmeia num instante. Para começar, a geleia real é basicamente comida de bebê produzida pelas operárias. Mas o que ele comeu veio direto da própria rainha. E se o que ele comeu nem for a mesma substância, será que deve ser honesto? Diz que sinceramente acha que não vai ser possível. Mesmo se alguém comer, não sabe se alguém comeria. Não é sobre o cheiro ou gosto. Esse elixir da abelha rei vem direto da boca dela. E parece que o único jeito de receber é através de contato direto com a própria rainha. O método envolve formar uma ligação juntando os lábios,
com a língua da rainha entrando na boca do receptor para transferir o elixir. E o grande patriarca falando o quê? Um beijo na boca da abelha rainha e de língua. E o Xiao San fala, peraí, então acha que não devem conseguir mesmo, a menos que seja o Soryong que a abelha rainha de cabelos dourados favoreceu. É impossível para qualquer outra pessoa. Nesse momento, aí o Harim fala, peraí, um beijo na boca? Soryong, você beijou a abelha rainha? Em outro local, na Aliança Murin, o imperador do punho, Jung Shark. Na sua porta, já tinha uma pessoa dizendo que trouxe o chá que ele precisava. Ele mandou entrar, preparou o orvalho branco da montanha Xinshan. Este era o chá da sua terra natal. Era um famoso chá da montanha Xinshan. Vai agradecendo e vai apreciá-lo bastante. Começa a ficar segurando o seu chazinho, e assim que é chegando perto da boca, outra pessoa chega, chamando o líder da aliança, dizendo que é o general Jaegal. Pergunta o que ele trouxe tão tarde assim, pede desculpa por interromper seu descanso, o líder da aliança. Na verdade, receberam uma mensagem do clã Tang de Sichuan. Achou que fosse necessário informá-lo imediatamente. O Jung Shark fala que ele veio com urgência, deve ser algo bastante importante. O Jaegal diz que sim, é sobre o Mão Sangrenta. O clã Tang recuperou tanto a cabeça dele quanto o manual secreto da arte venenosa da Mão Sangrenta. E o Jung Shark falando o quê? A arte venenosa do Mão Sangrenta? Onde é que conseguiram recuperar esse manual assustador? O Jaegal diz que anos atrás o Mão Sangrenta desapareceu depois de ser atingido pelo golpe do soberano dos 10.000 venenos. Depois, parece que ele foi numa ilha pequena e viveu isolado lá dentro. Mas tem uma história ainda mais interessante. Aquele famoso demônio foi derrotado por um jovem dos venenos. E o Jung Shark falando o quê? Um jovem mestre de venenos? O Jaegal fala que a história por trás disso é bem curiosa. Acredita que ele vai achar interessante. Se permite explicar em detalhes, ele vai contar toda a história. No salão do patriarca do clã Tang de Sichuan, estava todo mundo conversando de novo. Os velhos dizendo que existe pessoas usadas o suficiente para vender informações que conseguiram para outro lugar. Isso foi uma audácia. E pensar que existiam pessoas que manchariam a reputação do clã Tang. O Prota fala que é surpreendente, eles não parecem falar mal do sogro. Aí o Harim fala que sim, como alguém ousaria manchar a honra da família. Até os anciões dos ramos colaterais estão com raiva disso. No final de contas, são todos uma família. O Xiao San diz que já pediram a aceita dos mendigos para descobrir quem são essas pessoas. Então, vão ter notícias em breve. Pretende visitar pessoalmente a comandaria Yangshuan. E o ancião perguntando como ele vai lidar com isso. O Xiao San diz que vai começar com o veneno aniquilador de almas, o veneno das chamas sangrentas e o veneno paralisante de intestino. Quando eles estiverem se contorcendo de agonia, com sangue fervendo e os órgãos se dissolvendo e sentindo como se sua alma estivesse quebrando, vai finalizar com o veneno dos 7 passos que corta a alma. Manda convocar a unidade de aniquilação de veneno imediatamente. Vai partir agora mesmo. Diz pro genro que está indo. Manda cuidar das coisas enquanto ele está do lado de fora. O Prota fala que sim, sogro, por favor, tome cuidado. E o Xiao San perguntando por que tomaria cuidado. São eles que deveriam estar preocupados. Vai garantir que o castigo deles seja inesquecível. Uma vingança bem boa. E o Prota falando, peraí, senhorita Hyoarin, aqueles homens fazem parte da unidade de aniquilação. Nunca viu eles antes. Aí o Harim diz que eles são designados para trabalhos um pouco pesados. A principal responsabilidade deles é eliminar pessoas. É por isso que são chamados de unidade de aniquilação de venenos. Um pouco pesado, isso é muito suave. Depois disso, vem um ancião querendo conversar com ele, dizendo que ele teve um encontro de sorte recentemente. E o Prota perguntando se eles vão falar da geleia real, dos cabelos dourados. Mas o ancião fala que o motivo de ter chamado ele aqui é para pedir um pequeno favor. E o Prota perguntando se tem algo a ver com a geleia da rainha. Mas eles falam que não, a gente não vai se rebaixar como algo assim. De fato, existe elixir milagrosa e tesouros raros. Eles encontram seu dono naturalmente. E o Prota sem saber o que eles precisam. E os anciões sem jeito de falar.
já chego no ouvidinho e pergunto daquela coisa, o remédio do besouro terrestre, já que ele fez, tem autoridade sobre ele, certo? O Prota fala que sim, ele tem achado bem difícil se adaptar no clã Tang, porém, se estiveram dispostos a me ajudar de várias formas, não tem motivo para não compartilhar com eles. O ancião fala que é assim que se fala, ele tem uma boa cabeça. De agora em diante, vão apoiá-lo totalmente, então não se preocupe e viva confortavelmente. E o grande patriarca perguntando que conversa animada é essa aí? E o ancião fala que era apenas um momento de aproximação. O grande patriarca fala que entendeu, eles finalmente começaram a ver o verdadeiro valor do Soryong. E aí o Harin só aqui, já que escutou toda a conversa. O Cleitinho fala de novo que tem mais um problema. O Lorde da província está à beira da morte. E o Prota perguntando se ele não seguiu a dosagem correta. Mas o Gunpai fala que aparentemente depois de experimentar o efeito do remédio, ele arrumou novas mulheres e começou a consumir mais do que o dobro da quantidade recomendada. E o grande patriarca falando que vai ter que ir lá fazer alguma coisa. Diz pro Soryong que ele vai ser o único homem que resta na casa, deve proteger as mulheres. E o Prota, sem saber o que poderia dar errado, né? Não tinha nada. E aí o Harin de noite pergunta como está indo o seu treinamento de artes marciais dos 10 venenos. O Prota diz que não está difícil de entender no começo. Se a técnica parece uma esfera se movendo dentro do seu corpo, então a origem dos 10 venenos é mais como um motor de 10 cilindros. A essa altura ele provavelmente já desenvolveu alguma resistência a veneno comum. Além disso, ele deve ser capaz de liberar seu Ki diretamente ou até mesmo impregnar objetos com ele. O Prota não acredita que é verdade, ele queria fazer um teste. Canalizar a energia interna da esquerda para a direita, girar as duas esferas na mesma direção, quando o Ki circular completamente pelo seu corpo. É nesse momento que você libera ele, acerta o alvo, destruindo bem no meio, fala que deu certo, conseguiu. Aí o Harin fala que é incrível, ele conseguiu acertar a daga com seu Ki perfeitamente. Os espião perguntando se foram notados, deveriam eliminá-los, mas parece que foi apenas coincidência. Embora seja apenas uma cópia, conseguir o manual secreto da arte da mão sangrenta, o trabalho está feito. Vão sair daqui rapidamente e voltar para a seita principal antes que um problema aconteça. Pensar que seriam tão descuidados com a segurança do salão de treinamento. Graças à burrice deles, vai escapar, vai ser uma moleza. Mas vão sentindo um cheiro estranho, tem um aroma doce no céu deles. As abelhas já estavam de vigia naquela parte. Nesse mesmo momento, já vão ouvindo um barulho bastante alto, e o Prota sem saber o que é isso, parecia que tinha gente. E o Cleitinho perguntando por que tem abelha aqui, eram intrusos. Aí o Harin já vem pra cima, mandando o Prota atirar flecha. E os espião mandando recuar agora mesmo. E o outro brigando com a abelha que tava mordendo sua orelha. Aí o Harin fica mandando eles parar agora nesse momento. Já puxa um chicote gigante e começa a sentar chicotada em todos os fazedores de L. Eles conseguiram desviar do seu chicote. E o espião safado já vem pra cima, mandando ela morrer. E o Prota mandando ela tomar cuidado. Mas o Harin é bastante forte e defende a espada com um chicote. Já dá-lhe uma chilapada bem nas costas dele. Se fosse na época da escravidão, ela seria bastante paga. E o Prota perguntando se tá bem. Mas que merda é isso? Quem é essa pessoa? E por que ele ficou desse jeito? Ele mordeu uma cápsula de veneno e acabou morrendo. Parece que eles tinham algo a ficar escondendo. O pessoal já começa a gritar que tem intrusos, precisam pegá-los. Vão organizar uma equipe de perseguição imediatamente e iniciar uma busca. Manda o Soryong vir com ela, ao líder da unidade de sangue de veneno, o Gunpai. Na floresta, continua uma perseguição. Eles não poderiam ir muito longe, precisavam capturá-los a qualquer custo. E o Prota falando que tá indo na frente. Vamos lá, meu motor de 2 cilindradas, é só o que ele consegue. Na hora que fala isso, vai caindo numa armadilha e fica preso num buraco. Precisa de ajuda nesse momento. Pergunta que diabo é isso? Um monte de cobra atrás dele. O Gunpai fala que parece um ninho de serpentes. Cobras costumam se reunir onde o Ki-Win é bem forte. Particularmente nesta temporada elas ficam anormalmente agressivas, então precisavam ficar atentas. É estranho, cobras de água listradas não costumam ser tão hostis. A culpa é dele por ter atrasado. Parece que vai chover e precisavam se mover bastante rápido.
continua perseguindo eles, mandando pegar esses caras agora mesmo. Os espiões vão ficando encurralados. O Gunpei fala que a fuga terminou. Apertem o cerco desses caras. Todos os dois grupos vão se preparando para a porradaria final. O pessoal do clã Tang já vem pra cima, porque bandido bom não se cria aqui. Eles ficam putos falando que esses caras são um rato. Precisavam sair do caminho e deixar eles roubarem em paz. Eles queriam apenas comer uma cervejinha. Mas o Gunpei continua atacando, falando que aqui não foge não, meu parceiro. Mas os Cleitinhos são fortes e conseguem rebater todos os ataques. Mas vão ficando encurralados e presos nas paredes. Nesse momento vai sendo acertado por uma kunai envenenada. O Gunpei fala que ele teve sorte. Manda considerar sortudo que a chuva diluiu o veneno na sua adaga. Começa a vir pra cima, mas nesse momento mais um grito. Quantos insetos patéticos foram reunidos? E o Gunpei perguntando que merda é essa? Quem é essa pessoa? Um velho com uma cara toda estranha vai aparecendo também. O Gunpei fala que ele é um mestre marcial. Precisavam recuar. E o velho só rindo e liberando uma aura toda estranha e maligna. Pergunta se eles conseguiram. O Cleitinho fala que sim. Não é o original, mas conseguiu uma cópia registrada pelo clã Tang. E o Prota fala, pera aí, isso é uma cópia daquele livro ruim que o vovô estava lendo da última vez. Diz pro Gunpei que essa é uma cópia do manual secreto da mão sangrenta. E o Gunpei falando, o quê? Não pode ser verdade. Desgraçados. Que tipo de gente ousaria cobiçar algo tão sinistro assim? Manda revelar sua identidade. O velhote fala que é como suspeitava. Sendo uma cópia, contém as formas das técnicas, mas falta as fórmulas críticas. Ainda assim vai ser o suficiente. Embora seja um pouco prematuro, não tem maneira melhor de anunciar o nosso novo retorno. Glória de sangue. Vai conceder permissão para liberar as artes marciais do culto. Manda não deixar nenhum desses caras vivos. Começa a controlar o sangue da pessoa que estava morta. O Gunpei fala que conhece essa técnica. Ele tá sugando o sangue da pessoa que estava no chão. O velhote fala que ele sabe das coisas. Ele não é ninguém menos do que um ancião do culto sangrento. A garra de adaga do falcão sangrento. Lord Gunshonaki. Fala que o garotinho tá na boa forma. Isso é excelente. Faz tempo desde que aproveitou e provou o sangue de garotos puros e jovens. E acabou.